ter a sua compaixão e viver em mansidão. Mais de Cristo eu quero ter, dele o ensino receber, ter a sua compaixão e viver em mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos teus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos teus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, Salvador. Boa noite, irmão e irmã, sejam todos muito bem-vindos. Quero cumprimentá-los com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que é um prazer estarmos juntos para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. É sempre bom estarmos juntos, seja na igreja, seja na sua casa, na minha casa, mas a comunhão tem acontecido, graças a Deus, nesse tempo de pandemia, nós temos experimentado a cada dia dessas experiências. Muitas vezes podemos estar juntos no templo, algumas vezes gravamos o culto e nessa noite mais uma vez nós estamos experimentando de cada um da sua casa, poder louvar e adorar ao nosso Deus. Eu quero convidar a todos e todas para que abram suas Bíblias no Salmo de número 66, nesse início de culto de domingo. Nós queremos ler juntos os primeiros versículos desse salmo. O salmo de número 66, nos primeiros versículos, ele nos chama a sermos gratos ao Senhor. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-te toda a terra perante ti, canta salmos a ti. Salmodiai o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Amém. Nós louvamos e agradecemos a esse Deus porque sentimos a cada dia o cuidado do Senhor.
Não tem sido tempos muito fáceis, é verdade. Nós temos experimentado desertos, nós temos experimentado solidão, nós temos experimentado os medos, mas o nosso Deus continua o mesmo, Ele continua presente, Ele continua conosco e nós estamos aqui para louvar e engrandecer o seu nome. Oremos nesse instante. Deus de amor, Deus de bondade, é muito bom poder estar te louvando, é muito bom poder estar na tua presença, ó Deus. Nós te engrandecemos, ó Deus, te louvamos e bendizemos o teu nome em todo o tempo, Senhor. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. E nessa noite, ó Deus, aceita nosso culto de adoração, de louvor, ó Deus. Fala conosco através dos textos bíblicos, ó Deus. Fala conosco através da palavra. Que a tua bênção, o teu amor alcance a cada um na sua casa, no seu problema, no seu leito, na sua dor, na sua alegria. Onde nós estivermos, Senhor, que a sua mão nos alcance, ó Deus. E mais uma vez, ó Deus, fala conosco nessa noite, ó Deus. E, Senhor, aceite nosso louvor, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia, aleluia.
Ainda como parte integrante do nosso culto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Filipenses. Filipenses no capítulo 2. Faz parte do nosso culto esse tempo de nos colocarmos perante Deus, avaliando a nossa postura, avaliando nossa conduta enquanto cristão. E no capítulo 2 de Filipenses 13, nós vamos ler do 13 ao 15. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua bondade, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, esse versículo aqui que foi falado há muito tempo aos filipenses, ele é realidade para nós, porque nós precisamos servir a Deus sem murmurações, nós precisamos estar separados, nós precisamos nos colocar de forma que possamos fazer a vontade de Deus. E muitas vezes isso não acontece. Então, nesse momento, coloque-se diante do Senhor, abra o seu coração e coloque para Deus o seu pedido de perdão, desejando ser uma pessoa melhor, desejando ser um cristão melhor, desejando fazer a vontade de Deus, porque é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Oremos nesse momento. Querido Deus, nós nos colocamos diante de Ti a fim de Te pedir perdão, ó Deus. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós deixamos de fazer a Tua vontade. Perdoa-nos, Pai, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que está simplesmente no nosso coração, no nosso desejo, e não escutamos, ó Deus, a Sua voz, Pai. Mas sabemos que o Senhor está disposto a nos ouvir, disposto a nos perdoar, disposto, Senhor, a cuidar de cada detalhe da nossa vida, Deus. Perdoa, Deus, por quantas vezes nós reclamamos, murmuramos, por quantas vezes nós somos negligentes, por quantas vezes nós somos omissos, Senhor. Perdoa-nos e transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. O texto que vem para dizer que Deus tem olhado por nós e nos perdoa dos nossos pecados, ele está em Efésios 2. É só voltar um pouquinho, Efésios 2, no versículo 4 e 6. Vamos lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus que nos ouve, é Deus que é misericordioso, é Deus que nos perdoa. E sendo perdoados por Deus, nós estamos aqui para louvar a Deus. Vamos então colocar o nosso coração já perdoado em louvor ao Senhor nesse momento. Amém. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor.
Deus dos deuses, que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, que a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci. Ó, dá-me alívio mesmo aqui, aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer. Tu vês-me prestes a morrer, oh, não me deixes perecer. Aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, sem demora, Salvador, socorre-me por teu amor, pois tu, ó Cristo, és meu Senhor. Aceito um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu.
faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebre a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui para compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Eu ainda não estou presente aí pessoalmente com os irmãos, mas o corpo de Cristo ele transcende todo tipo de dificuldade, né? Não vai ser uma pandemia que vai separar o corpo de Cristo, não vai ser uma distância, um distanciamento, um isolamento, uma quarentena. Não há dificuldade alguma nesse mundo que consiga separar o corpo de Cristo. Nós estamos unidos à videira verdadeira e o Senhor ele preserva o seu corpo, nos edifica, né? E o que traz realmente a maior edificação, né? Na educação, a instrução, o ensino, a repreensão e a correção também é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela que sonda os nossos corações, ela que discerne as intenções do nosso coração. Então, nada melhor do que nós estarmos reunidos como um corpo para falar, para compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de ler com vocês
o texto que está lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 30. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia que diz o seguinte: Por aquele tempo, exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor revelou a tua palavra a nós, teus filhos. Se não fosse o Senhor que revelasse a tua palavra a nós, a gente não teria condição nenhuma de nos achegarmos a ti, de te conhecermos, de termos um relacionamento com o Senhor. Por isso nós te somos gratos pela tua graça, pelas tuas misericórdias. Misericórdias essas que se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas na manhã de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo faça, assim como o salmista Davi diz lá em Salmo 119, abra os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que possamos enxergar, contemplar as maravilhas da tua lei. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos guie nessa noite e que essa mensagem possa edificar o coração de todos os que estiverem ouvindo. No nome de Jesus nós oramos, para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Bem, o contexto desse texto é um pouco curioso. É um contexto escravagista. É um contexto de escravidão. A gente percebe que o povo de Israel, o povo judeu, ele vivia num tipo de escravidão. Diferente do que a gente possa entender, mas era um tipo de escravidão. Em diversas manifestações, em diversos ambientes. Nós sabemos que Jesus está falando para um povo que está debaixo do jugo do Império Romano, né? E aí, nesse contexto, Jesus lança esse convite. E se a gente for olhar para os nossos dias, né, entendendo a realidade que nós vivemos, nós vamos perceber que há muitos sistemas de escravidão, sistemas escravagistas que oprimem, humilham, ridicularizam e se impõem sobre os seres humanos. Vou citar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o racismo. O racismo é um sistema de escravidão. É uma pessoa que está se impondo sobre a outra, que está humilhando a outra, que está oprimindo a outra, seja verbalmente, seja fisicamente, seja moralmente, assediando essa pessoa por causa, baseado na sua cor de pele, na sua etnia. Nós temos, por exemplo, também o machismo, o feminismo, que são também sistemas de escravidão. É quando, no caso do machismo, um homem, por ser homem, se impõe sobre uma mulher por ser mulher. A questão é o gênero, né? Ele entende que o gênero feminino é um gênero inferior ao dele, por isso ele se coloca no direito de subjugar essa mulher, de assediá-la, de ser violento com ela, né? Da mesma forma o feminismo. Hoje em dia nós temos muitos discursos bonitinhos sobre essa luta por direitos, mas eu acredito que as mulheres elas são fortes o bastante para não necessitarem de nenhum movimento para ter os seus direitos.
Porque esses movimentos, por trás desse discurso bonitinho, na verdade, elas estão fazendo o mesmo que o machismo está fazendo. É como se fosse um machismo reverso. As mulheres, elas saíram do estado de oprimidas para oprimir. Elas saem do estado de maltratadas para maltratar. Elas saem do estado de humilhadas, de ridicularizadas, para agora se impor sobre os homens. E isso é uma coisa muito séria. Nós temos, por exemplo, a questão da discriminação social, você humilhar uma pessoa, você exercer esse sistema de escravidão sobre uma pessoa por causa da questão social, da classe social dela, da situação financeira, econômica que essa pessoa se encontra. Temos também a discriminação acadêmica, você humilhar as pessoas, você oprimir uma pessoa porque você tem uma posição acadêmica maior, superior do que ela, porque você conhece mais, porque você tem faculdade, porque você tem pós-graduação, um mestrado, um doutorado, porque você é bem sucedido academicamente e a outra pessoa não, aí você se coloca no direito de subjugar essa pessoa. Nós temos também uma coisa que é pouco falado no Brasil, mas que é uma coisa extremamente séria, que é o sistema escravagista da intolerância religiosa. Nós, cristãos, somos o povo mais perseguido do mundo. E eu posso provar isso. Se você for olhar ao redor do mundo, hoje morrem, se você for olhar a enciclopédia da igreja perseguida, da igreja sofredora, nós vamos ver que hoje, no mundo, morrem mais cristãos por causa da sua fé do que no auge do Império Romano. Hoje, nossos irmãos, que eles comungam da mesma fé que nós temos, que creem em Jesus, que vivem para Jesus, pelo fato de crer em Jesus, pelo fato de simplesmente pronunciar o nome de Jesus e de buscarem evangelizar as pessoas, desenvolverem a sua fé, essas pessoas elas são enforcadas, elas são queimadas vivas, elas são torturadas, elas são degoladas, elas são rejeitadas, elas são excluídas dos grupos, dos clubes, das rodas sociais, né, do lugar onde eles vivem. Hoje no Brasil, isso não é pouco falado porque a mídia ela acaba encobrindo isso, mas dentro das universidades o cristianismo é perseguido por professores que, em prol de um progressismo ideológico, em prol de um ateísmo acadêmico, de um ceticismo, eles humilham os alunos que professam a sua fé na sala de aula, eles são tendenciosos com relação à avaliação do rendimento do aluno, né? Eles até expulsam os alunos da sala de aula e rejeitam seus trabalhos e atividades por causa da sua fé. E isso é um sistema escravagista que ainda impera nos nossos dias. Nós vivemos vários, eu poderia citar vários aqui, mas nós vivemos um mundo marcado por vários sistemas escravagistas. Sistemas de pessoas que se impõem sobre as outras, que humilham as outras, que enganam, oprimem, né? Que ridicularizam as pessoas baseado em algum fator. E isso é um tipo de escravidão. Porque você não dá escolha à vítima. Você não dá escolha à vítima de se defender. Você não dá escolha à vítima de dialogar, de tentar chegar a um ponto de contentamento, a um ponto de concordância. Não, a pessoa oprime, a pessoa não ouve, a pessoa julga, a pessoa ela usa de todas essas artimanhas, de todos esses recursos, sejam eles verbais, sejam eles agressivos fisicamente. Mas uma coisa que nós precisamos entender, meus irmãos, é que todos esses sistemas escravagistas, todas essas formas de escravidão, elas simplesmente são reflexos de um sistema escravagista maior. Elas são simplesmente sombras de um sistema escravagista que se impõe sobre todos os seres humanos. E qual é esse sistema? É o sistema do pecado. É um sistema onde o pecado vai estabelecer uma relação de escravidão com aqueles a quem ele detém, aqueles que se rendem a ele.
Desde a queda do homem, toda a humanidade está debaixo dessa escravidão. Da escravidão do pecado, da lei do pecado. E todas essas coisas que eu falei são simplesmente sintomas dessa escravidão maior. Sim, racismo é pecado. Sim, a manifestação machista e feminista de impor um gênero se impor sobre o outro, isso é pecado. Discriminação social é pecado, intolerância religiosa é pecado, seja com o cristianismo, seja com qualquer outro tipo de fé. Isso são simplesmente sintomas de um vírus maior. Isso é uma questão muito complicada, porque muitas vezes a gente tenta lidar com os sintomas, mas a gente esquece que existe um vírus que está corroendo o nosso planeta, a nossa raça, a raça humana. E por mais que a gente tenta resolver os sintomas, se a gente não retira o vírus, os sintomas podem ir, mas eles sempre vão voltar. E isso é uma luta que não tem fim, isso é uma luta paliativa. Isso é uma luta que não tem vitória. Se você tenta resolver só os sintomas e não resolver o vírus, nunca vai dar certo. E quando a gente fala dessa manifestação, desse sistema de escravidão, que é a escravidão do pecado sobre a humanidade, nós estamos falando de algumas dimensões. O pecado, ele humilha o ser humano. Ele oprime o ser humano. Ele engana o ser humano. O pecado, ele distorce a imagem do ser humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, só que o pecado, ele mancha essa imagem que nós temos. Ele distorce essa imagem que nós temos. E é nesse contexto que Jesus vem. E em amor ele diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados do quê? Cansados de levarem, de viverem esse tipo de sistema escravagista. Cansados de carregarem essa carga pesada que o pecado impõe sobre cada um de nós. Se você está cansado de viver nesse sistema escravagista, o convite de Jesus é para você. E aí quando a gente olha para o texto, nós temos algumas lições que a gente aprende. Primeiro, é que para aceitar o convite de Jesus, você primeiramente tem que reconhecer a sua condição. Ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados. Você precisa saber que está cansado. Você precisa se identificar com essa condição. Reconhecer que você está sob a escravidão do pecado é o primeiro passo para você se libertar dele. Enquanto muitas pessoas, inclusive, elas usam da tática da negação. Elas tentam, como elas não conseguem lidar com a dor, isso inclusive é psicológico, né? A psicologia explica isso muito bem. Quando a pessoa não consegue lidar com a dor, um dos sintomas, uma das reações é negar a dor. E as pessoas ficam assim, não, eu não vivo sobre essa escravidão. Eu não vivo sobre esse sistema escravagista. Eu sou livre, eu sou tranquilo, eu consigo fazer o que eu quiser. Mas no fundo, essas pessoas estão negando essa situação, elas estão negando essa condição. E enquanto não houver negação, não haverá progresso. Isso é o que eu gostaria de chamar de batismo de humildade. Humildade não é você se comiserar, não é você se achar o coitado. Não, humildade é simplesmente você entender a sua condição, quem você é. E você não diz nem menos, nem mais daquilo que você é. Isso é humildade. Nós, cristãos, nós precisamos de todos os dias, constantemente, de um batismo de humildade. É como uma consulta médica. Você precisa reconhecer que está doente para poder ir para o médico. Você está passando mal, você está com alguns sintomas. Vamos colocar, por exemplo, os sintomas do Covid. Você está com febre, você está com falta de respiração, você está tossindo, com tosse seca. E se você ficar negando, não, eu não estou com Covid, não, eu não estou doente, não. Isso vai te matar. Isso vai gerar uma condição de piora, vai piorar a sua situação. Enquanto você não reconhece, não, eu estou doente, você não vai dar o passo para melhorar, você não vai procurar um médico.
E, inclusive, lendo um pouquinho sobre esse assunto, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz que não existe misericórdia para aqueles que não reconhecem a sua situação de miséria. Misericórdia e miséria, eles têm o mesmo radical, misericórdia, miseria, misericórdia, miséria. Nós não alcançamos misericórdia enquanto não reconhecemos a nossa condição de miséria. Isso é claro na primeira bem-aventurança. Quando Jesus diz bem-aventurados os humildes de coração, os humildes de espírito, os pobres de espírito. Jesus está falando exatamente dessas pessoas que reconhecem a sua situação de miséria, de miserabilidade espiritual, que entende a sua condição, que entende a sua situação, que entende que está sob esse sistema de escravidão do pecado. E uma coisa maravilhosa é que quando a gente fala sobre reconhecer a condição, Jesus está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, esse convite é feito para todas as pessoas. Esse convite é feito para todas as pessoas porque não existe ninguém que não esteja debaixo dessa carga, desse sistema escravagista do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão à parte, carentes da glória de Deus. Todo ser humano nasceu em pecado. O salmista Davi, ele diz que em pecado eu fui concebido e em iniquidade a minha mãe me deu à luz. Todas as pessoas que nasceram depois da queda do homem em Adão e Eva, ou nos primeiros seres humanos, todas as pessoas, elas nascem nessa condição de escravas do pecado. Por isso, quando Jesus ele vai fazer o convite, ele faz convite a todos, porque todos estão debaixo desse sistema escravagista. E isso é muito claro, por exemplo, na doutrina metodista. Eu estou falando com metodistas. E no metodismo nós temos 4 fundamentos no que tange o plano da salvação. No metodismo nós entendemos primeiramente que todos precisam ser salvos, porque todos carecem da glória de Deus, porque todos pecaram. Segunda ênfase, segundo fundamento é que todos podem ser salvos. A Bíblia diz que a graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. Em terceiro lugar, todos podem saber que são salvos. É possível você saber que é salvo ou não. E por último, todos podem ser salvos completamente. Esses são os 4 fundamentos principais na doutrina da salvação metodista. Todos podem ser salvos, todos podem saber que são salvos. E assim, como eu estou falando com metodistas, eu abro apenas um parênteses para fazer uma leve crítica sobre uma incoerência que tem entre o sistema teológico calvinista. O calvinismo ele tem uma incoerência de interpretação muito grande, porque quando ele fala assim, por exemplo, todos pecaram, estão carentes da glória de Deus. Não, todos, aqui nesse contexto, é todos. Agora, quando fala a graça salvadora de Deus se revelou a todos os homens, não, esse todos, aí é só os eleitos, é só os predestinados. Né? Quando fala que a ira de Deus está sobre toda a humanidade, sobre todo mundo, não, aí é todo mundo. Agora, quando fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, um mundo aqui, não, aí é só os eleitos, é só algumas pessoas que Deus elegeu, que Deus predestinou. Isso é uma coisa um pouco incoerente. Nós não acreditamos assim. Nós cremos que todos foram chamados à salvação, todos podem ser salvos, todos podem saber que são salvos, todos podem ser salvos completamente. Em segundo lugar, segunda lição que nós aprendemos, está na primeira palavra do verso 28, vinde. O verbo vinde, ele pressupõe movimento. O que Jesus estava dizendo é, se mova, não fique parado. Reconhecer o problema é uma coisa, reconhecer que você precisa de ajuda por causa do problema é outra. Nós vivemos uma sociedade que gosta de curtir a fossa. Aqui no interior nós temos esse ditado, a pessoa gosta de curtir a fossa, ou seja,
ela gosta de curtir essa situação, esse drama, essa situação ruim. Ela sabe que ela está com problema, ela sabe que ela está ruim, que ela está numa condição má, só que ela curte ficar, ela quer continuar, ela não quer ajuda, ela quer permanecer nessa situação. Isso é uma coisa muito séria, porque Jesus ele não diz isso, ele diz, olha, nada de ficar curtindo essa fossa. Até quando você vai ficar parado, você entende que você está sobrecarregado, que você está cansado de viver nesse sistema escravagista que te humilha, que te oprime, que te engana, que distorce a sua imagem, que é a escravidão do pecado. Por que você está parado? Venha! Eu estou aqui. Vinde! Se movimente! Não fique parado! Procure ajuda! Eu estou aqui! Segunda lição que nós aprendemos sobre isso. Terceira lição, que eu acredito que é a lição mais importante. Ele diz, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu acho isso fantástico, porque o vinde de Jesus não é para a religião. Ele não está dizendo vinde para a religião. Vinde para a igreja metodista. Vinde para a igreja presbiteriana, para a igreja Assembleia de Deus, para a igreja quadrangular, para a igreja Bola de Neve. Vinde para a igreja, vinde para a denominação, vinde para a confissão tal, para a crença tal, vinde para o estilo de vida tal, vinde para as obras, vinde para o evento que vai ter na igreja, vinde para o líder espiritual. É o líder espiritual que vai aliviar a sua carga pesada? Não! De jeito nenhum. Ele está dizendo, vinde a mim. Somente Cristo. É um dos pilares da fé cristã. Apenas Cristo. Atos capítulo 4 diz que não há outro nome dado entre os homens, no céu, na terra e debaixo da terra, que importa que sejamos salvos. Apenas o nome de Jesus. Filipenses 2 diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É só sobre Jesus. Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, nele habita a plenitude da divindade. Ele é o nosso advogado, ele é a porta, ele é o pastor, bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a água viva, ele é o nosso sumo sacerdote, é ele, é tudo sobre ele, o convite é para ele, nada além dele. E isso é um dos problemas que aconteceu na igreja de Gálatas, porque eles apresentavam Jesus mais alguma coisa. Esse é o outro extremo. Por você ser salvo, você precisa de Jesus, mas você tem que fazer isso. Olha, você precisa de Jesus, mas você tem que fazer aquilo. Não, esse mais, apóstolo Paulo diz que é do maligno. Que isso é um outro evangelho que deve ser amaldiçoado. O evangelho central da palavra de Deus é: nós precisamos de Cristo, nada além de Cristo. É tudo sobre Ele. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro do nosso coração. É tudo sobre Ele desde o início. Ele é o verbo, Ele é o Logos, Ele é o verbo que havia no princípio, que estava com Deus e que é Deus. Esse verbo, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Tudo é sobre Ele. E Jesus é o destino. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o nosso amigo. Ele se revela. Ele se revela. Se não fosse Jesus, nós não teríamos condições nenhuma de nós chegarmos ao Pai. Por isso que ele diz nos versos anteriores: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho desejar revelar. Então, Jesus desejou revelar-se a nós para que, através dele, nós fôssemos reconciliados ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É Ele que convida e é Ele que alivia o nosso fardo. Ele diz: vinde a mim porque eu vos aliviarei.
Ele não está dizendo nenhuma outra promessa. Ele mesmo promete. E se ele é a verdade, você crê que Jesus é verdade, você tem convicção de que ele é verdade, então você pode ter convicção de que se ele disse que ele vai aliviar a sua carga, que ele vai te libertar desse sistema escravagista do pecado, pode ter certeza que ele vai fazer. Ele é fiel para cumprir. Todas as promessas ele é fiel para cumprir. Amém? E uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto é o versículo 29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo. Primeiramente, Jesus disse o que ele vai fazer. Olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O versículo 29, ele vai mostrar como isso acontece. Que jeito que Jesus vai nos aliviar? Que jeito que Jesus vai nos fazer livres desse sistema de escravidão? Jesus ele vai fazer através daquilo que ele revela no verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando ele diz isso, tomai sobre vós o meu jugo, ele está falando de justificação. Ele está falando que a justiça de Deus será colocada sobre as nossas vidas. E isso acontece desde Abraão. Desde o início, as pessoas eram salvas pela fé. E pela fé, isso lhes é imputado por justiça. Nós não temos justiça santa. A nossa justiça é falha, é imperfeita. Mas a justiça de Deus, a justiça de Jesus, ela é perfeita, ela é plena, ela é santa. E quando nós cremos em Jesus, quando nós caminhamos para Jesus, quando nós aceitamos esse convite que ele nos faz, a justiça dele é colocada sobre as nossas vidas. Deus não mais nos enxerga como filhos perdidos, criaturas perdidas, mas ele enxerga nós como filhos justos, justificados pela fé. Nós não somos justificados pelas nossas obras, nós somos justificados pela fé nas obras de Jesus. Ele viveu uma vida perfeita, ele morreu e ele ressuscitou para que a justiça dele, o jugo dele, estivesse sobre as nossas vidas. O convite de Jesus não é nos deixar independentes. Nós simplesmente vamos trocar o nosso jugo. Enquanto o jugo do pecado ele oprime, ele humilha, ele engana, ele distorce, o jugo de Jesus traz descanso. A justiça de Jesus nas nossas vidas nos alivia de todos os fardos, de todo o peso. E ele fala a segunda parte, ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Enquanto tomar sobre vós o meu jugo diz respeito à justificação, aprender de mim diz respeito à santificação. É quando nós aprendemos a ser como Jesus, a andar como Jesus andou, a olhar como Jesus olhou, a orar como ele orou, a se relacionar com as pessoas como Jesus se relacionou. Porque ele é o padrão. E por isso ele diz, porque eu sou manso e humilde de coração. A preocupação de Jesus está no ser como ele, não no fazer o que ele fez. Muitas pessoas hoje querem imitar Jesus fazendo o que ele fez, mas esquece de que para você fazer, você deve ser. Jesus está dizendo, olha, aprendei de mim, eu sou o manso e humilde de coração. Então aprendam a ser como eu sou. Aprendam a ser humilde de coração, a serem mansos. Aprendei de mim. Não aprendei com aquilo que eu faço. Porque aquilo que eu faço é natural. As obras de Jesus, a Bíblia diz que nós faremos obras maiores do que ele fez. Mas isso é um processo natural de quem já está no processo de ser como Jesus. De ser amoroso como ele é, de ser doce como Jesus foi, de ser justo, de ser santo. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Então, nesse processo de sermos justificados, tomando sobre nós o jugo de Jesus, a justiça de Cristo, e nesse processo de aprender do Senhor, sermos santificados, sermos como ele, agirmos como ele, nós temos um resultado. E esse resultado é: e achareis descanso para a vossa alma. Isso é uma coisa linda, meus irmãos. Porque no processo nós vamos sendo livres
não apenas da condenação do pecado, mas com o tempo do poder do pecado sobre as nossas vidas. Essa é a diferença entre justificação, santificação e glorificação. Justificação é o que acontece em Jesus. Ele nos justifica. E a justificação nos livra da condenação do pecado. Apóstolo Paulo diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Aí nós começamos o processo de santificação. E a santificação ela nos livra do poder do pecado. O poder do pecado já não está sobre as nossas vidas. Nós pecamos só se nós quisermos. Conforme nós vamos vivendo essa santificação, o poder do pecado vai se tornando cada vez mais ineficaz nas nossas vidas. Até que nós nos encontramos face a face com Jesus, na sua vinda, na sua gloriosa vinda. E quando ele vir, nós seremos glorificados. E a glorificação é o terceiro estágio, é onde já não há mais a presença do pecado. Justificação nos livra da condenação, santifica nos livra do poder, glorificação nos livra da presença do pecado. Nós seremos livres da presença, não só da condenação e do poder, mas livres totalmente do pecado. Então ele fala toda essa questão, eu vos aliviarei, conforme nós fomos participando desse processo contínuo, aprendendo dele, que é um manso e humilde coração, nós acharemos descanso para as nossas almas. Tudo que nós vivemos na vida de pecado, tudo aquilo que o pecado gerou nas nossas vidas, toda a opressão que o pecado gerou nas nossas vidas, toda a distorção da imagem e semelhança que nós temos de Deus, todo o engano que o pecado gerou em nós, toda a humilhação, ridicularização que o pecado gerou nas nossas vidas, Jesus nos dá descanso. Nós descansamos de todo esse peso. Nós somos livres da culpa, nós somos livres de todo o engano, nós somos livres de toda a falácia que o pecado gera nas nossas vidas. E por último, concluindo, o versículo 30 diz, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Essa é a garantia. É a garantia que o processo vai dar certo. O processo dá certo porque o jugo de Jesus é suave, porque o fardo dele é leve. O que Jesus ele está oferecendo é parte dele. Ele está falando assim, o meu jugo, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando Jesus ele está concedendo, olha só, vinde a mim todos vocês que estão cansados, tomem sobre vocês o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, ele está doando a si mesmo. Nós somos livres porque Jesus, ele doa, ele oferece parte de quem ele é. Ele se oferece a nós. O convite se trata de receber o próprio Jesus, pois ele é quem se doa. Ele está dizendo, você vive debaixo desse sistema escravagista do pecado, simplesmente me receba. Simplesmente receba daquilo que eu sou, da minha essência na sua vida, do meu espírito sobre você. Deixe o meu espírito reinar sobre a sua vida. É a minha essência, é o meu coração em você, é o amor, é a longanimidade, é todo o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Tudo isso é parte de quem eu sou. E eu estarei com você, eu estarei em você. Isso é que o Espírito Santo faz em nós. O Espírito Santo revela a pessoa de Jesus em nós, dentro de nós, porque ele é o Deus que habita dentro de nós. Se você está cansado de viver debaixo do sistema escravagista do pecado, que se manifesta de várias formas, como eu mencionei na introdução dessa mensagem. Se você está cansado, se você está sobrecarregado, reconheça que você precisa de ajuda. E a partir do momento que você reconhecer, se entregue a Cristo, se renda a Cristo, venha para Cristo, se aproxime de Cristo. Ele está gerando isso em você. A Bíblia diz que é do Senhor, tanto o querer quanto o realizar. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele está gerando fé no seu coração para que você tenha capacidade de se entregar totalmente a Ele, a dar o seu passo de fé, ser regenerado no poder, no lavar regenerador do Espírito Santo, ser justificado, ser santificado e ser
agraciado com essa promessa de que você será aliviado, que toda culpa irá embora, que toda opressão vai embora, que toda humilhação do pecado vai embora, que todo engano, que toda distorção, tudo que o pecado gerou na sua vida vai embora no poder do nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e onde não há pecado, não há maldição, não há condenação, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Podemos orar, meus irmãos? Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos pelo convite que o Senhor nos faz, pela fé que o Senhor gera em nós, pelo teu querer, pelo teu realizar, por saber que é o Senhor que vai nos livrar desse sistema escravagista do pecado, dessa escravidão do pecado sobre as nossas vidas, que nos domina, que nos oprime, que nos humilha desde a queda do homem. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem um plano da salvação, um plano que é eterno, um plano que é antes da fundação do mundo. Esse plano o Senhor vem concretizando todos os dias, até que haverá um dia a consumação desse plano, quando o Senhor vir e o Senhor estabelecer o teu reino e o Senhor consumar o teu reino sobre a terra, Senhor Deus. Nós aguardamos isso e nós nos achegamos mais e mais ao Senhor. Eu oro pela vida de cada irmão, de cada irmã que está assistindo, que o Senhor possa fazer livre essa pessoa. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é nessa promessa que nós nos apegamos, Senhor Deus. É nessa promessa gloriosa que nós nos rendemos, que nós temos como convicção. No nome de Jesus. Para a tua glória nós oramos, Espírito Santo, dê força, dê capacidade, fortaleça essa pessoa que está vivendo nessa condição de pecado, Senhor Deus, para reconhecer a sua condição e se achegar a Cristo, e se apegar a Cristo com todas as forças, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus abençoe, um abraço para vocês, logo logo eu estarei presente com vocês, em nome de Jesus, um abraço, um beijo.